Batatuba tem sua origem e história atreladas à figura de Jântonin Bata, fundador das indústrias Bata no Brasil, tendo nossa cidade como projeto piloto. Vindo da Tchecoslováquia por perseguições decorrentes da Segunda Guerra Mundial, Batatuba é a história viva de um dos períodos mais complexos e tristes da história de toda a humanidade. Com expertise em calçados, não falamos apenas de um empreendedor comum de ideias comuns. O projeto Bata representa para o mundo, e não apenas para Piracaia, um modelo de desenvolvimento econômico e humano absolutamente distinto do que hoje estamos acostumados. A instalação do Parque Fabril estava associada à construção de verdadeiras cidades industriais, com toda a infraestrutura a propiciar esse desenvolvimento humano, ou seja, fornecimento de casas padronizadas aos colaboradores, escolas, hotéis, centros de cultura, de modo que sua presença no local de instalação se dava com um absoluto senso visionário, sendo que referido modelo, além do Brasil, foi reproduzido em outras cidades do mundo. Em Piracaia, a indústria de calçados foi instalada estrategicamente para o modelo da época, a fim que sua localização propiciasse escoamento dos produtos e chegada de insumos, assim como o bairro literalmente criado do zero com toda a infraestrutura a dar suporte ao empreendimento industrial a seus colaboradores. Na forma de gestão, Bata significava produção completa, desde couro até o produto final no ponto de venda, sem intermediários, de modo que sua forma de pensar a produção envolvia mão de obra e formação profissional em todas as etapas de produção. Batatuba integrou um programa internacional de cidades destinadas a concretizar arquitetônica e urbanisticamente a expansão mundial da companhia calçadista Bata, que se iniciara e florescera no entreguerras. Hoje, o distrito construído para comportar 10 mil habitantes é habitado por cerca de 6 mil munícipes da cidade de Piracaia. Infelizmente, após grande ascensão e contribuição para todo o desenvolvimento da nossa cidade, sua falência foi decretada pela Justiça já há quase 40 anos, envolvendo questões de gestão e familiares, dando origem, assim, ao processo de falência mais antigo em nossa cidade, sem que após anos e anos de tramitação, seus credores tenham sido pagos. A questão que envolve o pagamento dos credores trabalhistas sempre foi sensível, uma marca profunda para aqueles que ainda aguardam a quitação de seus créditos. Pagar os credores é importantíssimo, né? A justiça acelera um processo de 40 anos sendo resolvido. Isso é um ganho fantástico do ponto de vista histórico, inclusive. É necessário esse processo terminar, mas não é possível que ele termine e junto com ele leve a nossa cultura e também deixe 90 famílias na rua. Que o proprietário, né, que fizer a arrematação, claro que ele terá direito de despejar as pessoas se não desocuparem, isso é fato. Vai acontecer da noite para o dia? Não vai acontecer da noite para o dia, mas nós sabemos que esses prazos não são assim tão elastecidos. O que a população precisa saber é que o interesse do particular, muito provavelmente, não vai ser a manutenção delas nesse local. Até porque nós temos infraestrutura no bairro, as casas elas possuem lotes e metragens pré-determinadas. Isso parte, inclusive, de todo o processo urbanístico da instalação da Bata e da empresa Bata aqui no bairro. Então isso tudo está pronto, do ponto de vista imobiliário, extremamente interessante. E quando nós falamos a respeito, isso atrapalha o desenvolvimento econômico, qual é o desenvolvimento econômico que isso pode atrapalhar? A preservação de um bairro, de uma vila, que tem característica de um outro país, né, que tem história e memória de um empreendedor fantástico, visionário, né, que desenvolveu tudo isso aqui, inclusive do ponto de vista arquitetônico. Ter uma vila cultural, investimento de cultura, investimento inclusive internacional para a manutenção do patrimônio, o que isso pode atrapalhar o município de Piracaia? Como bem foi colocado aqui por todos que disseram, o pagamento do IPTU, do ITBI, da compra e venda, será que é só esse o interesse que nós temos? O fomento, eventualmente, à cultura, os festivais, o turismo na cidade sendo empreendido em torno disso aqui pode trazer muito mais desenvolvimento para Piracaia do que simplesmente fazer isso aqui tudo com o único fim de lotear, com fins imobiliários. O leilão pode acontecer, as áreas estão medidas, já estão catalogadas. A única coisa que um decreto que vai contemplar o tombamento vai impor algumas restrições. Tombamento não retira a propriedade de ninguém, não vai impedir a aquisição. A única coisa que ele vai colocar é que, de fato, haverá necessidade da conservação da estética, do próprio patrimônio, da vila como foi colocada. E isso, eventualmente, pode representar, como eu já disse, um enorme ganho. Investimentos de todos os lados para manutenção, inclusive embelezamento do local. A demora na tramitação e os percalços do processo motivaram, inclusive, pedido de providências da OAB,
no sentido de que as questões processuais e tramitação fossem dentro da legalidade priorizadas, a fim de compor o dano humano provocado, motivando o encontro de seus representantes locais com o magistrado responsável pelo processo assim que assumiu sua designação na cidade de Piracaia. De lá para cá, com mudança de postura e clara intenção solucionadora, o processo caminha para sua conclusão, com a venda das terras que compõem o complexo por meio de alienação judicial, acabando com a interminável espera dos credores se positiva for a venda. Mas a solução do processo carrega outras questões que recaem sobre o poder público e também impactam o desenvolvimento humano, assim como poderá vir a significar prejuízo contra a cultura e humanidade de impacto e prejuízo inestimável. E o tombamento, esse reconhecimento da cultura e da história local, ele também traz uma geração de renda para uma cidade turística, porque ele atrai, não só pessoas, turistas de outra cidade, mas também pelo ambiente muito agradável que você pode ter até próprio comércio ou qualquer tipo de geração de renda da comunidade de Piracaia. Você pode ter um restaurante aqui, um bar, uma lanchonete, casas de aluguel, enfim, você pode, aqui você tem um bairro completo com escola. Então a ideia é que isso continue com essa função, você mantém as relações dos bairros do entorno, que é o Romites, que é o Pedroso, porque isso aqui é uma centralidade desse distrito e não implica em nada o tombamento, exceto esse cuidado com as características originais. Atualmente, as pessoas que ali moram são em grande maioria ex-funcionários da fábrica de sapatos ou seus herdeiros. A ocupação dessas casas por meio de aluguel, instituído pelo administrador junto ao processo de falência, acabou por propiciar moradia a baixo custo para os que ocupam a vila. Porém, basta uma singela caminhada para perceber que os imóveis caracterizados pelo modelo de construção acima descrito, passaram por grave processo de deterioração e descaracterização. Hoje, a vila é ruína do passado, claramente sendo nossa história maltratada pelo tempo. Não menos importante, o próprio Complexo Fabril, assim como outros prédios importantes que compunham a vila, estão severamente deteriorados, porém, se fazendo ainda presentes, resistindo para nos lembrar o que foi Bata e a sua contribuição para a nossa cidade. Além do que, foi para a história mundial. Fato que o processo judicial, caminhando para o seu fim com a alienação das terras, possibilitará pela ausência de qualquer restrição que no local qualquer alteração possa ser feita, inclusive a supressão completa dos prédios e instalações, apagando de vez o nosso passado. Atualmente a cidade conta com um centro de memória com grande incentivo do governo tcheco, disposto a investimentos de conservação, dada a importância mundial da Bata. Porém, do outro lado, movimento claro dos que defende não apenas a venda judicial, como de fato deve ocorrer para pagar os credores, sem que a mesma tenha preservação da cultura, impondo restrições a quem adquirir as terras. Isso sob o argumento de que as restrições poderiam baixar o preço comercial e impedir o progresso ao município. O questionamento que nos cabe frente aos que defendem tal posição é o custo irreparável de apagar nossa história, bem como contrapor que desenvolvimento e história podem caminhar juntos, a exemplo do trabalho de conservação e investimento das mais belas cidades do mundo, como Roma, Veneza, Viena, que carregam nossa história viva e exatamente por isso são potências de turismo e exploração econômica. Grave também do ponto de vista social, a possível remoção dos moradores da vila com a venda trará outro drama humano que recairá em peso para toda a nossa sociedade. Faz 16 anos que eu moro aqui. Eu cresci aqui, meus pais cresceram aqui, meus avós são daqui. Eu acho que Batatuba significa muito para nós aqui, cresceu aqui. Meus filhos estão crescendo aqui, estão estudando aqui. E não tem o que falar hoje do bairro, porque, cara, é difícil de falar, até pelo caminho que está tomando. A gente está vendo um bairro que está ficando abandonado, estão virando as costas para nós. Acho que a gente tem que lutar sim pelo tombamento, acho que o tombamento não vai interferir em nada. A gente que mora aqui sabe disso, o pessoal que está aqui hoje, muitos deles não tem para onde ir. A gente paga um aluguel bacana, barato aqui, a gente consegue preservar a limpeza das casas, dos terrenos, por conta nossa mesmo. E, cara, 16 anos de muita história que está indo-se embora em pouco tempo. Acredito que grande parte dos munícipes de Piracaia
tinha algumas coisas, ou muitas coisas, para entender desse processo todo, que envolve a questão do tombamento, que envolve a questão do leilão de uma área muito maior do que a que se quer tombada, né, como um patrimônio cultural, como um patrimônio histórico, urbanístico, arquitetônico e também um patrimônio imaterial. Porque quando a gente fala de um patrimônio material, a gente não pode esquecer as histórias das pessoas que estão nesse lugar, né? Então, quando a gente tomba uma casa, a gente tomba todas as histórias que essa casa, que habitam essa casa, sabe? A gente pode dar a possibilidade dessas histórias serem recontadas. Enquanto o leilão não acontece, a administração da massa falida está nas mãos do advogado Dr. Luiz Henrique Bueno, que há 19 anos cuida do lugar e administra os aluguéis das casas, por meio de nomeação judicial. Segundo ele, em todos esses anos, apenas 2 vezes houve reajustes nos valores pagos pelos moradores das casas. Em audiência pública, realizada na legislatura anterior, manifestou posição contrária ao tombamento. O síndico relata alguns problemas que teve logo ao assumir a administração e cita que todas as áreas de pastagem haviam sido cedidas em comodato para criadores de gado, principalmente as que estavam nas margens da rodovia. Foram diversas reuniões para evitar acidentes nas pistas, mas como não teve resposta da maioria, o síndico notificou e encerrou o comodato pedindo a devolução da área para a massa. Mas na época, 2 comodatários entraram com processo alegando que tinham direito à posse pelo tempo que estavam lá. A massa falida se defendeu e entrou com reintegração de posse, o que fez atrasar o leilão, que já deveria ter ocorrido há muitos anos. Após a nomeação, o advogado se especializou e buscou conhecimento sobre o processo de falência, já que não era da sua área. O advogado Dr. Luiz Henrique cita o projeto de lei 7661 de 1945, que no artigo 17 diz que os bens da massa falida só podem ser vendidos em leilão. Após a massa ter obtido sucesso nas demandas judiciais, o síndico começou a trabalhar para que acontecesse o leilão e também na realização de um novo quadro geral de credores atualizado. Foram 11 meses para a atualização dos créditos aptos a receberem. Também foi realizada, por determinação judicial, um levantamento planimétrico georreferenciado apurando 189 alqueires. Após a escolha do leiloeiro, Freita Leilões, Dr. Luiz Henrique cita o motivo de não ter ocorrido antes o leilão. Fomos surpreendidos com uma liminar, digamos assim, do Condefat, em razão de um processo que deram entrada lá, pedindo o tombamento de toda essa área aqui por ser importância histórica para o estado de São Paulo. E a massa apresentou na época as defesas, etc. e tal, até que, não me lembro agora se foi 2020 ou 2019, o Condefat acabou arquivando esse processo de tombamento. E aí fez com que então eu voltasse a trabalhar com os preparativos do leilão. E quando já estava tudo caminhando para a realização do leilão, para a designação de data do leilão, nós fomos surpreendidos então com a pandemia, em 2020. No final de 2019, o leiloeiro já estava tudo pronto para designar a data do leilão. Só que em fevereiro, março de 2020, veio a pandemia. E isso realmente trouxe transtornos a nível mundial, a nível de Brasil e a nível de judiciário também. O que acabou, então, fazendo que esses processos, que não tinham nada de urgente, ficassem parados. E uma vez que já terminada, já amenizada, digamos assim, essa questão, o problema da pandemia, nós retomamos os trabalhos e tomei conhecimento que esse grupo que entrou no Condefat visando o tombamento e não satisfeito com a decisão do Condefat em arquivar o tombamento, acabaram então manejando um recurso contra os conselheiros, contra a decisão do Condefat, para que então seja feito um novo julgamento em relação ao tombamento, ao arquivamento do tombamento. Esse recurso foi rebatido contra razoado pela massa falida, pela própria família falida,
e também por empresário local que tem realmente interesse na área, tem propriedade na área que pertencia à família Bata, imóvel esse que não foi arrecadado na época, e até então o CONDEFAT ainda não tem uma decisão acerca desse recurso. O projeto de lei para o tombamento da Vila Operária e o prédio que abrigava a indústria Bata Calçados foi rejeitado na Câmara por 6 votos a 5. O leilão segue com data marcada para o dia 3 de março, no valor de 100% da avaliação atualizada, no dia 10, 70% do valor atualizado e no dia 17 de março, o maior lance acima de 50% do valor atualizado. Dr. Luiz Henrique diz respeitar a história do empreendedor Jântonin Bata, mas acredita que a necessidade de pagar os credores... Famílias de credores, principalmente trabalhistas, que estão desde 83 aguardando realmente o recebimento de seus créditos trabalhistas. E eu acredito que qualquer iniciativa, qualquer tombamento agora nesse período pode realmente afugentar investidores. Tá? Confesso que dentro da minha capacidade cognitiva, eu sei e respeito a importância da história. Eu sei a importância da história, principalmente a história de um grande visionário como Jântonin Bata, que, fugindo do nazismo, conseguiu trazer toda uma empresa, né, que ele tinha na cidade de Zlín, parte de uma empresa, né, que ele tinha na cidade de Zlín, na antiga Tchecoslováquia, e apostar realmente na América do Sul, apostar no Brasil, no início da década de 30, e trazer realmente para essa região todo o know-how que ele já tinha há muitos anos lá na Tchecoslováquia. Então é realmente muito importante a história de Jântonin Bata. Importante a história, a preservação da família Bata, sem dúvida alguma. Só que se colocarmos na balança, de um lado, a história da família Bata e do outro lado, a necessidade de se pagar várias centenas, não dezenas, várias centenas de credores que estão há quase 40 anos esperando receber o que eles têm de direito, eu diria que eu iria optar então por dar continuidade e refutar qualquer tentativa de tombamento que possa vir a atrapalhar o leilão. O meu objetivo é realmente pagar todos os credores que tiveram seus créditos habilitados, indistintamente. E depois, realmente, a gente poderia pensar realmente na preservação da história da família Bata. Só que eventual tombamento pode fazer com que muitos investidores fiquem realmente com o pé atrás em dar lance, em arrematar, em razão das restrições que ele teria na área em razão desse tombamento. Em sua gestão, os equipamentos e maquinários já estavam deteriorados e, por isso, não foi possível preservá-los. Também, o síndico falou sobre a administração e aluguel das casas. No ano de 2003, a massa falida tinha em caixa pouco mais de R$7 mil e atualmente tem um caixa de R$2.200.000, valores que serão somados ao leilão para dar andamento aos pagamentos. Piracaia assiste sua história, sua memória e oportunidade de empreender com cultura serem decididas na banca do leilão judicial, em momento onde radicalismo político coloca em xeque decisões serenas e profícuas sobre a história que estaremos escrevendo com o resultado de nossas ações ou a falta delas. Enquanto narro esse documentário, revisito com fins jornalísticos as plantas do bairro e complexo Bata, o parecer do CONDEFAT que por suas técnicas brilhante trabalho fizeram para contar nossa história e a história da Bata em Piracaia. Os diversos eventos culturais promovidos com o fim de preservação, sempre associando com toda a formação profissional deixada para o nosso município, que um dia já foi polo calçadista reconhecido no país. Haja vista as diversas fábricas que após a Bata aqui se instalaram, colhendo os frutos desta formação. Dentre elas Lecheval, Zamp, Lidon, Gavel, BS, entre outras. Ao relembrar os tempos da guerra, momento da instalação da Bata, onde o nazismo exterminava o povo judeu, com marcas até hoje vivas, cabe sempre a reflexão sobre o nosso papel na proteção da cultura, das artes, da história
que se traduz em conquistas civilizatórias. Esse é o primeiro documentário realizado pelo Piracá na Rede sobre a história de Jântulo Bata e também dos moradores que trabalharam na antiga Bata Calçados.